Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 5, os ensinamentos do Senhor Rishabhadeva aos seus filhos. O Senhor Rishabhadeva disse a seus filhos: meus queridos rapazes, entre todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais neste mundo, aquele que recebeu esta forma humana não deve trabalhar arduamente dia e noite com o simples propósito de satisfazer seus sentidos, pois isto encontra-se disponível inclusive para os cães e porcos, meros comedores de excremento. A pessoa deve ocupar-se em penitências e austeridades para alcançar a posição divina do serviço devocional. Através dessa atividade, seu coração purifica-se e, ao situar-se nesta posição, obtém vida bem-aventurada e eterna, que transcende a felicidade material e continua para sempre. Só consegue alcançar o caminho que o liberta do cativeiro material aquele que presta serviço a pessoas espirituais avançadíssimas. Essas pessoas são ou impersonalistas ou devotos. Caso alguém deseje mergulhar na existência do Senhor, ou caso deseje associar-se com a personalidade de Deus, ele deve prestar serviço aos Mahatmas. Para aqueles que não estão interessados nestas atividades, que se associam com pessoas loucas por mulheres e sexo, o caminho do inferno escancara-se-lhes. Os Mahatmas são equânimes. Eles não veem diferença alguma entre as entidades vivas. São muito pacíficos e ocupam-se plenamente em serviço devocional. Não ficam irados e trabalham para o benefício de todos. Não se comportam de maneiras escusas e são conhecidos como Mahatmas. Aqueles que estão interessados em reviver a consciência de Krishna e em intensificar seu amor por Deus, não gostam de fazer nada que não esteja relacionado com Krishna. Eles não estão interessados em associar-se a pessoas ocupadas em manter seus corpos, comer, dormir, acasalar-se e defender-se. Eles não estão apegados a seus lares, mesmo que sejam pais de família. Tampouco estão apegados à esposa, filhos, amigos ou riquezas. Ao mesmo tempo, não são indiferentes à execução de seus deveres. Semelhantes pessoas estão interessadas em coletar apenas o dinheiro suficiente para a manutenção de suas vidas. Ao considerar que o gozo dos sentidos é a meta da vida, com certeza a pessoa fica louca por vida materialista e ocupa-se em toda espécie de atividades pecaminosas. Ela não sabe que, devido a seus erros passados, já recebeu um corpo que, embora temporário, é a causa de sua miséria. Na verdade, a entidade viva não precisaria receber nenhum corpo material, mas para poder satisfazer seus sentidos, ela ganhou um corpo material. Portanto, acho que não é digno de um homem inteligente envolver-se de novo em atividades de gozo dos sentidos, devido às quais continuará perpetuamente recebendo corpos materiais um após outro. Enquanto alguém não pergunta sobre os valores espirituais da vida, ele é derrotado
e fica sujeito às misérias que surgem da ignorância. Seja pecaminoso ou piedoso, o karma cobra seus resultados. Se a pessoa se envolve com qualquer espécie de karma, sua mente chama-se karmatmaka, colorida em atividades fruitivas. Enquanto a mente for impura, a consciência será turva, e enquanto a pessoa estiver absorta em atividades fruitivas, terá de aceitar corpos materiais. Quando a entidade viva está coberta pelo modo da ignorância, ela não entende o ser vivo individual e o ser vivo supremo, e sua mente é subjugada por atividades fruitivas. Portanto, enquanto alguém não adquirir amor pelo Senhor Vasudeva, que sou exatamente eu mesmo, por certo que ele não deixará de aceitar repetidos corpos materiais. Muito embora alguém possa ser muito sábio e erudito, ele é louco se não entende que o esforço em satisfazer seus sentidos é um inútil desperdício de tempo. Estando esquecido de seu interesse próprio, ele tenta ser feliz no mundo material, centralizando seus interesses em função de seu lar, que está baseado no ato sexual e que o assedia com toda espécie de misérias materiais. Dessa maneira, ele não passa de um animal obtuso. A atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência material. Com base nesta concepção errônea, que amarra os corações do homem e da mulher, a pessoa sente-se atraída por seu corpo, lar, propriedades, filhos, parentes e riquezas. Dessa maneira, sua vida enche-se de ilusões e ela pensa em termos de eu e meu. Quando se afrouxa o forte nó no coração de uma pessoa que, devido aos resultados de ações passadas, está imiscuída em vida material, ela dá as costas ao seu apego ao lar, à esposa e aos filhos. Desta maneira, ela abandona o princípio básico da ilusão eu e meu e se liberta. Assim, ela vai ao mundo transcendental. Ó meus filhos, deveis aceitar um Paramahansa altamente elevado, um mestre espiritual avançado espiritualmente. Dessa maneira, deveis depositar vossa fé e amor em mim, a personalidade de Deus. Deveis detestar o gozo dos sentidos e tolerar a dualidade de prazer e dor, que se comporta como as mudanças sazonais de verão e inverno. Procurai compreender a condição miserável das entidades vivas, miserável mesmo nos sistemas planetários superiores. Fazei indagações filosóficas sobre a verdade, e então, a bem do serviço devocional, submetei-vos a toda espécie de austeridades e penitências. Evitai o esforço de satisfazer os sentidos e ocupai-vos no serviço ao Senhor. Ouve as instruções sobre a personalidade de Deus e associai-vos sempre com os devotos. Celebrai e glorificai o Senhor Supremo, e com visão espiritual olhai a todos com igualdade. Não cultiveis inimizade e subjugai a ira e a lamentação.
Não identifiqueis o eu como sendo o corpo e o lar, e praticai a leitura das Escrituras reveladas. Vivei num lugar recluso e praticai o processo de controlar por completo o vosso ar vital, mente e sentidos. Tende fé plena nas Escrituras reveladas, os textos védicos, e observai sempre o celibato. Executai vossos deveres prescritos e evitai conversas desnecessárias. Pensando sempre na suprema personalidade de Deus, obtende o conhecimento na fonte certa. Assim, praticando Bhakti Yoga paciente e entusiasticamente, sereis elevados em conhecimento e sereis capazes de abandonar o falso ego. Deveis agir, meus queridos filhos, como vos aconselhei. Sede muito cuidadosos. Através deste processo, libertar-vos-eis da ignorância que produz o desejo de atividades fruitivas, e no coração romper-se-á por completo o nó do cativeiro. Para continuardes avançando, deveis também abandonar os métodos, isto é, não deveis ficar apegados ao próprio processo de liberação. Se alguém leva a sério voltar ao lar, voltar ao Supremo, deve considerar a misericórdia da personalidade de Deus como o summum bonum e a meta principal da vida. Se ele for um pai instruindo seus filhos, um mestre espiritual instruindo seus discípulos, ou um rei instruindo seus cidadãos, deve instruí-los como acabo de aconselhar. Sem ficar irado, ele deve continuar dando instruções, mesmo que seu discípulo, filho ou cidadão, às vezes é incapaz de seguir suas ordens. Deve-se fazer o uso de todos os recursos para que as pessoas ignorantes que praticam atividades piedosas ou ímpias fiquem ocupadas em serviço devocional. Elas devem evitar sempre as atividades fruitivas. Se alguém põe no cativeiro de atividades kármicas seu discípulo, filho ou cidadão destituídos de visão transcendental, que terá ele a ganhar? Seria como guiar um cego para um poço escuro e fazê-lo cair ali dentro. Devido à ignorância, a pessoa materialista nada sabe sobre seu verdadeiro interesse próprio, o caminho da vida venturosa. Por causa dos desejos luxuriosos, ela está simplesmente atada ao gozo material, e ela planeja tudo em função deste propósito. Em busca do gozo temporário dos sentidos, semelhante pessoa cria uma sociedade em que prolifera a inveja, e devido à sua mentalidade, ela se afunda no oceano de sofrimento. Esse tolo não chega sequer a compreender isto. Se alguém é ignorante e se entregou no caminho de Sansara, como é que uma pessoa realmente erudita, misericordiosa e avançada em conhecimento espiritual iria ocupá-lo em atividades fruitivas e assim enredá-lo ainda mais na existência material? Se um cego avança por caminho errado, como pode um cavalheiro permitir que ele continue nesse caminho perigoso? Como pode ele aprovar este método? Nenhum homem sábio ou bondoso pode permitir
isto: quem não pode libertar do caminho de repetidos nascimentos e mortes os seus dependentes, jamais deve tornar-se mestre espiritual, pai, esposo, mãe ou semideus adorável. Meu corpo transcendental, Satchitananda Vigraha, tem a mesmíssima forma humana, mas ele não é um corpo humano material. Ele é inconcebível. A natureza não me força a aceitar um determinado tipo de corpo. Eu aceito um corpo de acordo com meu próprio desejo. Meu coração também é espiritual, e eu sempre penso no bem-estar dos meus devotos. Portanto, dentro de meu coração pode ser encontrado o processo de serviço devocional que se destina aos devotos. Afastei para bem longe do meu coração a irreligião e as atividades não devocionais. Elas não me atraem. Devido a todas essas qualidades transcendentais, geralmente as pessoas oram a mim como Rishabhadeva, a personalidade de Deus, a melhor de todas as entidades vivas. Dentre as duas energias manifestas, espírito e matéria bruta, os seres que possuem força vital, vegetais, gramíneas, arbustos e árvores, são superiores à matéria bruta, pedra, terra e etc. Superiores às plantas e vegetais inertes são os vermes e as serpentes, que podem mover-se. Superiores aos vermes e às serpentes são os animais que desenvolveram inteligência. Superiores aos animais são os seres humanos, e superiores a estes são os fantasmas, porque eles não têm corpos materiais. Superiores aos fantasmas são os Gandharvas, e superiores a estes são os Siddhas. Superiores aos Siddhas são os Kinnaras, e superiores a estes são os Asuras. Superiores aos Asuras são os semideuses, e dentre os semideuses, Indra, o rei do céu, é o supremo. Superiores a Indra são os filhos diretos do Senhor Brahma, filhos tais como o rei Daksha. E supremo entre os filhos de Brahma é o Senhor Shiva. Como o Senhor Shiva é filho do Senhor Brahma, Brahma é considerado superior, mas Brahma também está subordinado a mim, a suprema personalidade de Deus. Porque sou favorável aos Brahmanas, os Brahmanas são os melhores de todos. Ó Brahmanas respeitáveis, no que diz respeito a mim, neste mundo, ninguém é igual ou superior aos Brahmanas. Não vejo ninguém que lhes se compare. Quando, após executarem rituais de acordo com os princípios védicos, as pessoas conhecem minha intenção, elas oferecem-me com fé e amor alimento através da boca de um Brahmana. Quando o alimento me é oferecido deste modo, eu o como com satisfação plena. Na verdade, eu sinto mais prazer com o alimento oferecido desta maneira do que com o alimento oferecido no fogo do sacrifício. Os Vedas são minha eterna encarnação sonora transcendental. Portanto, os Vedas são Shabda Brahma. Neste mundo, os Brahmanas fazem um exaustivo estudo de todos os Vedas, e porque assimilam as conclusões védicas,
também devem ser considerados os Vedas personificados. Os Brahmanas estão situados em Sattva-guna, o supremamente transcendental modo da natureza. Devido a isto, eles desenvolveram controle da mente, controle dos sentidos e veracidade. Eles descrevem o significado autêntico dos Vedas e, por misericórdia, eles pregam a todas as almas condicionadas o propósito dos Vedas. Eles praticam penitência e tolerância e compreendem a posição da entidade viva e do Senhor. Estas são as 8 qualificações dos Brahmanas. Portanto, dentre todas as entidades vivas, ninguém é superior aos Brahmanas. Eu sou plenamente opulento, onipotente e superior ao Senhor Brahma e Indra, o rei dos planetas celestiais. Também sou o outorgador de toda a felicidade obtida no reino celestial e através da liberação. Entretanto, os Brahmanas não me buscam em troca de confortos materiais. Eles são muito puros e não desejam possuir nada. Eles simplesmente se ocupam em meu serviço devocional. Qual a necessidade de eles pedirem benefícios materiais a alguma outra pessoa? Meus queridos filhos, não deveis invejar nenhuma entidade viva, seja ela móvel ou inerte. Sabendo que estou situado nelas, deveis a todo instante oferecer respeito a todas elas. Dessa maneira, me ofereceis respeito. A verdadeira atividade dos órgãos dos sentidos, mente, visão, palavra e os sentidos que se obtém conhecimento e os sentidos funcionais, é ocupar-se plenamente em meu serviço. A menos que seus sentidos estejam assim ocupados, uma entidade viva não pode pensar em escapar deste grande enredamento da existência material, que é exatamente como a corda constringente de Dhyamaraja. Shukadeva Goswami disse: assim, o grande bem-querente de todos, o Supremo Senhor Rishabhadeva, instruiu seus próprios filhos. Embora eles fossem perfeitamente educados e cultos, ele os instruiu só para estabelecer um exemplo de como, antes de retirar-se da vida familiar, o pai deve instruir seus filhos. Os sannyasins que já não estão atados às atividades fruitivas e que, após eliminarem todos os seus desejos materiais, adotam o serviço devocional, também aprendem através dessas instruções. O Senhor Rishabhadeva instruiu seus 100 filhos, dentre os quais o mais velho, Bharata, era um devoto muito avançado e seguidor dos Vaishnavas. Para governar o mundo inteiro, o Senhor instalou no trono real o seu filho mais velho. Depois disso, embora ainda permanecesse no lar, o Senhor Rishabhadeva viveu tal qual um louco, nu e com o cabelo desgrenhado. Então o Senhor pôs o fogo do sacrifício dentro de si mesmo e deixou Brahmavarta para viajar mundo afora. Após aceitar as características de Avaduta, uma grandiosa pessoa santa sem preocupações materiais,
O senhor Rishabhadeva viveu na sociedade humana como se ele fosse um cego, um surdo-mudo, uma pedra fútil, um fantasma ou um louco. Embora as pessoas lhe dirigissem esses epitetos, ele permanecia silencioso e não falava com ninguém. Rishabhadeva começou a viajar por cidades, aldeias, minas, campos, vales, jardins, campos militares, currais de vacas, lares de vaqueiros, hotéis de peregrinos, colinas, florestas e eremitérios. Por onde ele viajasse, todos os maus elementos rodeavam-no. Assim como as moscas cercam o corpo de um elefante que vem da floresta. As pessoas sempre o hostilizavam. Batiam-lhe, urinavam sobre ele e cuspiam nele. Às vezes atiravam-lhe pedras, excremento e areia. E às vezes soltavam gases diante dele. Assim as pessoas diziam-lhe muitos palavrões e causavam-lhe grandes vexames. Mas ele não se importava com isto, pois entendia que o corpo destina-se a este simples propósito. Ele estava situado na plataforma espiritual e em sua glória espiritual não se importava com todos esses insultos materiais. Em outras palavras, ele entendia na íntegra que a matéria e o espírito são distintos e não tinha nenhum conceito corpóreo. Assim, sem ficar irado contra ninguém, ele caminhava sozinho por todo o mundo. As mãos, os pés e o peito do senhor Rishabhadeva eram muito longos. Seus ombros, rosto e membros eram todos muito delicados e simetricamente proporcionais. Sua boca era belamente decorada com seu sorriso natural, e ele parecia ainda mais amável com seus longos olhos avermelhados, semelhantes a pétalas de uma flor de lótus que acaba de desabrochar e está coberta com o orvalho da madrugada. As íris de seus olhos eram tão agradáveis que eliminavam os problemas de todos aqueles que o viam. Sua testa, orelhas, pescoço, nariz e todas as suas outras características eram muito belas. Seu sorriso cortês sempre fazia seu rosto encantador, a ponto de ele atrair inclusive os corações das mulheres casadas. Era como se elas tivessem sido trespassadas pelas flechas de Cupido. Em torno de sua cabeça havia uma abundância de cabelos castanhos, encaracolados e ondulados. Seu cabelo mantinha-se desgrenhado porque seu corpo estava sujo e negligenciado. Dava a impressão de que ele estava sendo perseguido por um fantasma. Ao ver que a população em geral mostrava-se muito hostil à sua execução de yoga mística, o senhor Rishabhadeva, a fim de contra-atacar esta oposição, adotou o comportamento de um python. Assim, ele permanecia em um só lugar deitado. Enquanto estava deitado, ele comia e bebia e também defecava, urinava e rolava sobre as expulsões. Na verdade, ele untava todo o seu corpo com seu próprio excremento e urina para que as pessoas hostis não viessem perturbá-lo.
Porque o Senhor Rishabhadeva permanecia nesta condição, o público não o perturbava, mas nenhum odor desagradável emanava de seu excremento e urina. Muito pelo contrário, seu excremento e urina eram tão perfumados que numa extensão de 130 quilômetros de campo deixavam um aroma agradável. Dessa maneira, o Senhor Rishabhadeva seguia o comportamento das vacas, veados e corvos. Às vezes ele se movia ou caminhava e outras vezes sentava-se em um só lugar. Às vezes ele se deitava, comportando-se exatamente como as vacas, veados e corvos. Desse modo, ele comia, bebia, defecava e urinava, e com esses expedientes enganava as pessoas. Ó rei Parikshit, com o simples propósito de mostrar a todos os yogis o processo místico, o Senhor Rishabhadeva, a expansão parcial do Senhor Krishna, executou atividades maravilhosas. Na verdade, ele era o mestre da liberação e estava plenamente absorto em bem-aventurança transcendental, que aumentava milhares de vezes. O Senhor Krishna, Vasudeva, o filho de Vasudeva, é a fonte original do Senhor Rishabhadeva. Não há diferença alguma na constituição deles, e desse modo o Senhor Rishabhadeva manifestou os sintomas amorosos de choro, riso e tremor. Ele vivia absorto em amor transcendental. Devido a isto, todos os poderes místicos automaticamente assediaram-no, tais como a habilidade de viajar pelo espaço sideral à velocidade da mente, de aparecer e desaparecer, de entrar nos corpos alheios e de ver as coisas a uma longa distância. Embora pudesse fazer tudo isto, ele não exercitava esses poderes. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do quinto canto, quinto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Ensinamentos do Senhor Rishabhadeva aos seus filhos. Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 6. As atividades do Senhor Rishabhadeva. O rei Parikshit perguntou a Shukadeva Goswami: Meu querido senhor, para aqueles que são completamente puros de coração, o conhecimento é obtido através da prática de Bhakti Yoga e o apego às atividades fruitivas é completamente reduzido às cinzas. Para essas pessoas, os poderes da yoga mística surgem automaticamente e não lhes causam aflição. Por que então o Senhor Rishabhadeva negligenciou-os? Sri Shukadeva Goswami respondeu: Meu querido rei, falaste as palavras corretas. Contudo, após capturar animais, um caçador astuto não confia neles, pois eles podem escapar. Assim também, aqueles que são avançados na vida espiritual não confiam na mente. Na verdade, eles sempre permanecem vigilantes e observam a ação da mente. Todos os acadêmicos eruditos deram sua opinião. A mente é, por natureza, muito inquieta e não devemos fazer amizade com ela.
Se depositarmos plena confiança na mente, ela poderá enganar-nos a qualquer momento. Mesmo o Senhor Shiva ficou agitado ao ver a forma Mohini do Senhor Krishna, e Saubhari Muni também caiu da fase madura de perfeição yógica. Uma mulher em casta é muito facilmente arrastada pelos amantes, e às vezes ocorre que seu esposo é violentamente morto pelos seus amantes. Se o yogi dá uma oportunidade à sua mente e não a restringe, sua mente atrairá os inimigos, tais como a luxúria, a ira e a cobiça, os quais, sem dúvida alguma, matarão o yogi. A mente é a causa fundamental da luxúria, ira, orgulho, cobiça, lamentação, ilusão e medo, que, combinados, constituem o cativeiro às atividades fruitivas. Que homem erudito depositaria fé na mente? O Senhor Rishabhadeva era o líder de todos os reis e imperadores deste universo. Porém, assumindo a vestimenta e linguagem de Avaduta, ele agia como se fosse um tolo enredado materialmente. Por conseguinte, ninguém podia observar sua opulência divina. Ele adotava este comportamento só para ensinar aos yogis como abandonar o corpo. Todavia, ele mantinha sua posição original como uma expansão plenária do Senhor Vasudeva Krishna. Mantendo sempre esta atitude, ele abandonou seus passatempos em que, dentro do mundo material, agia como o Senhor Rishabhadeva. Quem, seguindo os passos do Senhor Rishabhadeva, consegue abandonar seu corpo sutil, elimina por completo a possibilidade de aceitar novamente um corpo material. Na verdade, o Senhor Rishabhadeva não tinha corpo material, porém, devido à Yogamaya, ele considerava seu corpo material e, portanto, porque agia como um ser humano comum, ele abandonou a mentalidade de identificar-se com o corpo. Seguindo este princípio, ele começou a vagar por todo o mundo. Enquanto viajava, ele chegou à província de Karnataka, no sul da Índia, e passou por Konka, Venka e Kutaka. Ele não esquematizava essas viagens, mas chegou perto de Kutakachala, onde adentrou-se em uma floresta. Colocando pedras dentro de sua boca, ele, nu e com seu cabelo desgrenhado, o que o fazia parecer um louco, pôs-se a caminhar pela floresta. Enquanto ele estava vagando de uma região a outra, irrompeu um grande incêndio florestal, causado pela fricção de bambus, que estavam sendo agitados pelo vento. Naquele fogo, toda a floresta localizada perto de Kutakachala e o corpo do Senhor Rishabhadeva foram reduzidos a cinzas. Shukadeva Goswami continuou a falar a Maharaj Parikshit: Meu querido rei, o rei de Konka, Venka e Kutaka, chamado Arhat, ficou sabendo das atividades de Rishabhadeva e, imitando os princípios de Rishabhadeva, introduziu um novo sistema de religião. Aproveitando-se de Kali Yuga, a era das atividades pecaminosas,
O rei Arati, estando confuso, abandonou os princípios védicos que estão livres do perigo e inventou um novo sistema de religião que vai de encontro aos Vedas. Este foi o início do Dharmayana. Muitas outras ditas religiões apareceram em seguida a este sistema ateísta. Os mais baixos da humanidade e que se deixam confundir pela energia ilusória do Senhor Supremo abandonarão o Varnashrama Dharma original e suas regras e regulações. Eles deixarão de tomar os 3 banhos diários e de adorar o Senhor. Rejeitando a limpeza e negligenciando o Senhor Supremo, eles aceitarão princípios disparatados. Não se banhando ou lavando a boca regularmente, eles permanecerão sempre sujos e arrancarão seus cabelos. Seguindo uma religião inventada, eles florescerão. Durante esta era de Kali, as pessoas são mais propensas aos sistemas irreligiosos. Consequentemente, estas pessoas naturalmente ridicularizarão a autoridade védica, os seguidores da autoridade védica, os brahmanas, a suprema personalidade de Deus e os devotos. Devido à sua crassa ignorância, pessoas de classe inferior introduzem sistemas de religião que se desviam dos princípios védicos. Seguindo suas próprias invenções mentais, elas automaticamente caem nas mais tenebrosas regiões da existência. Nesta era de Kali, as pessoas estão dominadas pelos modos da paixão e ignorância. O Senhor Rishabhadeva encarnou para libertá-las das garras de Maya. Com as seguintes palavras, os sábios eruditos cantam as qualidades transcendentais do Senhor Rishabhadeva. Este planeta terrestre contém 7 mares e muitas ilhas e territórios, dentre os quais Bharatavarsa é considerada a região mais piedosa. As pessoas de Bharatavarsa têm por costume glorificar as atividades da personalidade de Deus ao advir, entre outras, sob a forma do Senhor Rishabhadeva. Todas estas atividades são muito auspiciosas para o bem-estar da humanidade. Que direi da dinastia de Priyavrata, que é pura e muitíssimo célebre? Nessa dinastia, a pessoa suprema, a original personalidade de Deus, desceu como uma encarnação e praticou princípios religiosos que podiam libertar todo o mundo dos resultados das atividades fruitivas. Quem é o yogi místico que, mesmo com sua mente, pode seguir os exemplos do Senhor Rishabhadeva? O Senhor Rishabhadeva rejeitou toda espécie de perfeições iógicas, as quais outros yogis anseiam por alcançar. Qual é o yogi que pode se comparar ao Senhor Rishabhadeva? Shukadeva Goswami prosseguiu. O Senhor Rishabhadeva é o mestre de todo o conhecimento védico, dos seres humanos, dos semideuses, das vacas e dos brahmanas. Já expliquei suas atividades puras e transcendentais, que aniquilarão as atividades pecaminosas de todas as entidades vivas. Esta narração dos passatempos do Senhor Rishabhadeva
é o reservatório de todas as coisas auspiciosas. Qualquer pessoa que, seguindo os passos dos acharyas, ouça-as ou comente-as com atenção, com certeza alcançará imaculado serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Vasudeva, a Suprema Personalidade de Deus. A fim de aliviar-se das várias tribulações da existência material, os devotos sempre se banham no serviço devocional. Fazendo isto, eles desfrutam da bem-aventurança suprema e a liberação personificada vem servi-los. Todavia, eles não aceitam este serviço, mesmo que seja oferecido pela personalidade de Deus em pessoa. Para os devotos, a liberação não tem muita importância porque, tendo alcançado transcendental serviço amoroso ao Senhor, eles obtiveram todas as coisas desejáveis e transcenderam todos os desejos materiais. Shukadeva Goswami continuou: meu querido rei, a pessoa suprema, Mukunda, é realmente o mantenedor de todos os membros das dinastias Pandava e Yadu. Ele é teu mestre espiritual, deidade adorável, amigo e dirigente de tuas atividades. Como se isso não bastasse, às vezes ele serve à tua família como mensageiro ou servo. Isto significa que ele agiu do mesmíssimo modo que os servos comuns. Aqueles que estão ocupados em obter o favor do Senhor têm muita facilidade de receber dele a liberação, mas ele não dá muito facilmente a oportunidade de prestar serviço direto a ele. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Rishabhadeva, conhecia na íntegra sua verdadeira identidade. Portanto, ele era autossuficiente e não desejava gozo externo. Como era completo em si mesmo, ele não sentia nenhuma necessidade de sucesso. Aqueles que se ocupam à toa em conceitos corpóreos e criam uma atmosfera de materialismo sempre ignoram seu verdadeiro interesse próprio. Por sua misericórdia imotivada, o Senhor Rishabhadeva ensinou a verdadeira identidade do eu e a meta da vida. Portanto, oferecemos nossas respeitosas reverências ao Senhor, que apareceu como o Senhor Rishabhadeva. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 6º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As Atividades do Senhor Rishabhadeva.